Olá, seja bem-vindo a mais um programa Aras e Raças. Hoje vamos rever a história do Aras Garden, do criador Jefferson Jardim, que com uma paixão de infância, nutrindo um sonho e após 11 anos de muito trabalho, se consolidou como criador da raça manga larga de pelagem pampa. Acompanhe! A região de Atibaia, no estado de São Paulo, foi o local escolhido pelo criador Jefferson Jardim para construir o Aras Garden. Num espaço bem projetado, Jefferson cria há 11 anos os cavalos da raça manga larga com a pelagem pampa. A maior parte dos animais está alojada nas cocheiras. O criador nos conta como divide seus animais no espaço da sua propriedade. Então a gente tem um certo número de animais estabulados em baias e a gente tem a parte de criação que é tudo dividido. Então a gente cria aqui de 8 a 10 animais por ano, não passa disso. E aí temos o setor onde ficam as receptoras e depois eles passam para o piquete de nascimento e depois eles vão para uma baia maternidade para se consolidar os potros e depois eles vão para o piquete onde eles vão ficar lá com as receptoras mamando até o desmame. Então é uma criação pequena, compacta, porém enxuta, mas de uma certa forma a gente está perto da cidade, o que facilita às vezes as pessoas conhecerem um pouco, né, o trabalho que a gente faz. A pelagem pampa é uma variedade de cores dentro da raça manga larga criada por Jefferson. Existem as mesclas mais comuns como pampa de tordilho e até o pampa de preto ou castanho. Mas o criador possui em seu plantel uma égua com a rara pelagem do pampa de alazão amarillo. O criador nos conta como foi a chegada da égua surpresa em seu criatório. E é engraçado que era a criação de um amigo do Alexandre, uma criação minha. E ele vendeu ela de potrinha para um outro amigo e cliente meu, que é o Tiago, um rapaz de Bragança, e eu acabei adquirindo ela potra lá. Consequentemente, passado um tempo, teve o leilão Celebridades, que é um leilão até conhecido na raça, e eu tinha que levar um animal de ponta, acabei levando ela. Mas eu levei ela numa situação assim, eu vou levar para mostrar e defendo na hora e não vou vender. Acabei que de última instância, acabei vendendo por uma cifra bem alta, e eu tinha pagado bem pouco nela quando mais potra. E ela já era uma potra já se formando égua e acabei vendendo uma cifra bem alta. Não resisti à tentação do dinheiro, vendi. Vendi e me arrependi. 3 anos depois, vendi para o Aras da Ginga, no Rio de Janeiro. Ele fez o leilão como ele faz todo ano e ele sempre põe no leilão, ele pinça alguns animais, alguns bons animais. E ele colocou ela no leilão. E aí eu fui até o Rio de Janeiro, saí daqui, fui até o Rio de Janeiro e falei assim, não, a gente vai porque eu vou trazer a égua de volta. Aí fui no leilão, comprei lá de volta por mais do que eu tinha vendido. E ela está aí hoje, agora a gente está tirando os embriões, vamos tentar fazer aí os animais na pelagem dela, mas é muito difícil. Existe aí, se tiver uma dúzia de animais registrados nesses 100 anos de associação nessa pelagem, acho que é muito. É uma pelagem muito rara mesmo. Quando iniciou suas atividades com os cavalos de pelagem tobiana, Jefferson enxergou um nicho de mercado ainda pouco explorado. A procura estava crescendo e o mercado era, e ainda é, muito promissor para esses animais. A partir daí, a seleção, a criação e a comercialização dos cavalos pampa se tornou o foco principal do Aras Garden. Eu peguei o mercado, quando comecei a criar, eu já via que era um mercado promissor, que estava em expansão e que eu via muito potencial de crescimento no futuro. E sabia que é um mercado duradouro, porque para você produzir, diferente de outras pelagens dentro do manga larga, o manga larga já está muito padronizado. Então você pega o pelagem sólida, a diferença, você vai numa nacional, por exemplo, a diferença do campeão para o 10º, é um detalhe tão pequeno e tão relevante, então eles são muito próximos. Então, você melhorar aquilo é muito difícil. No pampa estava muito mais fácil. O porquê? Porque quando eu comecei, e hoje ainda não muda tanto,
Mas quando eu comecei, as diferenças eram muito grandes. Saindo da região de Atibaia, no Aras Garden, indo direto para Sacramento, Minas Gerais, vamos conhecer agora a história do Aras Rio Grande, do criador Paulo de Tárcio, que há 14 anos cria a raça Campolina, excelente para lida e cavalgadas. Confira! Entre as montanhas da região do Alto Paranaíba, Sacramento é a cidade que abriga a Fazenda São Silvestre. Nela, o criador Paulo de Tarso Gonçalves de Araújo faz a cria e a recria de gado e seleciona os cavalos da raça Campolina. Esse espaço dedicado aos cavalos foi batizado de Aras Rio Grande. O criador fala um pouco da escolha desse local. O Aras, ele acabou sendo assim uma consequência. Eu não imaginei ser inicialmente, né, e ser um criador de cavalo. Eu sempre gostei de cavalo, né? Mas aí a gente tinha essa estrutura, tinha fazenda, e resolvemos ali. Aí você começa com as baias, etc. E de repente, quando eu vi, tinha lá 80, 100 animais. Eu digo, inclusive, o nosso Aras, às vezes, na parte comercial, você acaba tendo uma dificuldade, porque aqui, em Sacramento, né, quer dizer, você não tem um mercado, vamos dizer assim, porque o ideal realmente num Aras é perto de um aeroporto, ou perto de uma cidade que tem aeroporto, perto de um asfalto, tudo essas coisas te ajuda muito para você comercializar um animal. A raça Campolina surgiu da vontade de Cassiano Campolina, em 1870, em desenvolver uma raça robusta, grande e com aptidão para a montaria cômoda. Através do nascimento de um potro chamado Monarca, a raça que foi batizada com o sobrenome de Cassiano passou a existir no Brasil. Para chegar na raça Campolina, Cassiano selecionou e cruzou raças de cavalos como o puro sangue inglês, o anglo-normando e o marchador, seguindo sua intuição e experiência como criador. A raça Campolina possui algumas peculiaridades que os criadores apreciam e valorizam nos animais. A expressividade da cabeça da raça é uma delas. O criador Paulo de Tarso do Aras Rio Grande fala sobre as características do cavalo Campolina. O Campolina ele tem essa cabeça bonita, aquele pescoço, vamos dizer assim, flexível, né? Ele tem um dorso, longo, forte, ele é musculoso, ele é imponente, né? Ele é muito imponente, ele é lindo, as orelhas, a implantação das orelhas. Então, a raça Campolina vem sendo desenvolvida para ser um animal completo, bons para lidas nas fazendas, tranquilos e cômodos para realizar uma boa cavalgada e, acima de tudo, ser um cavalo que enche os olhos das pessoas. Paulo de Tarso conta para o programa o que mais lhe chama a atenção nos cavalos da raça Campolina. Primeiro, a imponência, né? Ele é um cavalo imponente. As orelhas, muito bem implantadas. Andamento, o cavalo tem que ter um andamento. Aquele dorso largo, tá certo? Musculatura, você olha o Campolina, ele é um cavalo forte, certo? E outra coisa que chama atenção, normalmente você vê um Campolina, aí chega uma criança, a primeira coisa, você pega uma criança, bota no dorso de um cavalo Campolina, certo? No programa de hoje, recordamos a história de dois grandes aras, o Garden e o Rio Grande. Amanhã, vamos rever o programa feito pelo nosso repórter Daniel de Paula sobre a raça pantaneira, direto de Poconé, berço do Pantanal Mato Grossense. Até amanhã! Tchau!